Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, vamos dar uma olhada agora na estrutura do texto narrativo. Vamos ver um exemplo e depois nós vamos trabalhar as características desse texto narrativo. Acompanha aqui comigo, ó. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos seus desejos e vontades. Assim passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia. Até que no dia do santo, de tanto que o seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete." O cara queria ganhar na loteria e nunca tinha comprado o bilhete, ó. Olha aí, não tem como, né? Agora vamos dar uma olhada aqui nas características. Veja bem, nós temos uma sequência de ações ao longo do tempo. Então, se tem sequências de ações, olha o que a gente vai puxar aqui, ó. Como se essa fosse a primeira, vou colocar aqui, ó, 5 características apresentadas. Se existe uma sequência de ações, existe o quê? Uma predominância de verbos de ação. Quais são os verbos que indicam ação? Os verbos transitivos e os intransitivos. Sabemos bem, são os verbos considerados verbos nocionais, que são aqueles que dão a noção de ação. Agora, também, de acordo com essa ideia aqui, já que vai ter ação, nós precisamos trabalhar o que a gente chama de progressão temporal. Por que uma progressão temporal nessa ideia de ação? Porque eu vou realizar uma ação. Sei lá, vou correr, vou andar, vou beijar, vou comer. Eu vou fazer isso num determinado tempo, que pode ser um tempo que já aconteceu, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer. É por isso que essa noção de início, meio e fim acontece muito bem dentro de um texto narrativo. Aí depois, olha aqui, ó, nós temos a predominância do presente e do pretérito perfeito, porque é muito comum o presente nas histórias, principalmente quando é uma história mesmo verídica, o tal do presente pretérito, sabe? Porque é uma tentativa de fazer o leitor sentir aquela história. Agora, continua aqui comigo. Olha o que a gente deixou aqui no tópico 2. Presença de narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, clímax. O clímax é aquele momento mais tal da história. Quando você está vendo um filme de suspense, tem um assassino, que a gente não sabe quem é um assassino, é na hora que, pá, a gente descobre que é um assassino, que é o clímax da parada. Mas vamos lá, vamos agora brincar um pouquinho aqui com essas noções do que seria um texto narrativo. Primeira coisa, por isso que vem aqui como observação 1. O que um texto narrativo precisa ter de cara? Um narrador. E este narrador pode ou não participar da história. Por isso que ele pode ter o foco narrativo em primeira pessoa ou pode ter o foco narrativo em terceira pessoa. Então veja aqui no nosso material. Tem o narrador personagem,
tem um narrador observador e ainda tem um narrador onisciente, que aqui está questionável e eu já vou explicar o porquê. Vamos lá. Narrador-personagem. Narração em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. E por que narrador-personagem? Qual o intuito? Ora, é o cara que participa da história. Ele está participando da história e por isso o foco narrativo vai ser em primeira pessoa, já que ele está inserido ali dentro daquele universo. E aí veja bem, ontem acordei cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. Opa, olha só quantas coisas aqui interessantes. Veja que aqui tem uma época, um tempo. Veja que aqui o camarada se coloca, é ele que acordou. Veja que tem a própria história. Veja que tem local e está muito interessante isso. Então vamos lá. O narrador, para você entender bem, ele tem que te situar no tempo e no espaço. Ele tem que apresentar aquilo que a gente chama de contexto. E aí você provavelmente, em algum momento, aprendeu com um macetinho assim, o texto narrativo tem o pente. O pente. O que é o pente? Não é aquela música dos Havaianos, não lembra? Dos Havaianos? É o pente, não é isso não. Quando o cara coloca pente, ele tem ali personagem, ele tem ali enredo, ele tem ali tempo e espaço. Então a galera coloca tempo, né? Perdão, coloca pente. Eu não gosto de colocar assim. Eu gosto de colocar de uma forma que eu acho mais didática. Então acompanha aqui. O narrador, ele nos apresenta as 4 famosas perguntinhas do texto narrativo. Ele mostra quando está acontecendo, ele mostra onde está acontecendo, ele mostra como está acontecendo e ele mostra quem está participando. No fim das contas, quando você vai contar uma história, a única coisa com a qual você não deve se preocupar diretamente é o como. Aí você vai falar, ué, que isso, Sidney? Como é que eu não vou me preocupar com isso? É, exatamente. Porque se você já está contando a história, o como que corresponde ao enredo vai acontecer naturalmente. Pensa comigo, não tem o pente, P é de personagem, é o quem, são as pessoas que participam da história. Tá entendendo? P de personagem. P de personagem, perdão. P de personagem. Aí tem o E e o N de enredo, que é o como. Aí, P de personagem, EN de enredo. Então, o P, que é o personagem, é o quem. O EN de enredo é o como. Aí depois você tem o T de tempo, que é o quando aqui. E você tem o E de espaço, que é o onde. Agora, no fim das contas, o como, o enredo, é a única coisa com a qual a pessoa que produz a história não deve se preocupar diretamente. Mas ela tem que se preocupar em mostrar quando aquilo aconteceu. Uma história que não mostra quando aconteceu, ela é muito solta. Ela fica sem nexo. A pessoa tem que se preocupar de mostrar onde aquilo aconteceu. Mas peraí, isso está acontecendo onde? Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, isso está acontecendo em Cuiabá, isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso está acontecendo no Ceará. Vamos lá, tem que mostrar. E, obviamente, os participantes da história, os personagens da história, quem participa da história. Tem que ter isso. Aí, quando a gente define isso, que na verdade é o narrador que define, está definido o contexto, que é aquela história da intencionalidade discursiva, intenção do autor, perspectiva enunciativa. Então, este narrador, ele tem que mostrar tudo isso. E ele vai mostrar isso em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Aí veja aqui, foi primeira pessoa. Ontem acordei cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. Aqui ele falou o tempo inteiro em primeira pessoa do singular.
mas ele poderia ter utilizado também a primeira pessoa do plural. Imagina só, ontem Pedro, João e eu acordamos cedo, tomamos café, fomos pedalar, no entanto, devido à chuva, logo voltamos para casa. Pedro e João são meus irmãos, Pedro e João são meus irmãos, pá, meus irmãos, e pronto. Então, assim, não necessariamente tem que ser a primeira pessoa do singular, pode ser a primeira pessoa do singular, pode ser a primeira pessoa do plural. E não precisa utilizar somente isso. Então, imagina, estou falando do Pedro e do João, aí em determinado momento eu digo assim, ó, estou falando assim, ó, meus irmãos e eu fomos pedalar. Lá, o meu irmão Pedro, ó, já estou utilizando terceira pessoa, eu estou falando só dele. Mas no decorrer da história, eu falei em primeira pessoa, então isso é uma marca para mostrar que eu participei da história e que eu sou um narrador personagem. Continuando aqui, ó. Narrador observador, narração em terceira pessoa, só que também tem um narrador onisciente que é em terceira pessoa. Então, caramba, qual vai ser a grande diferença aqui entre esses dois caras e por que questionável? Porque alguns autores, eles só colocam o narrador observador. E alguns outros autores colocam a presença dos dois. Por quê? Vamos lá. O fato é que existe sim uma diferença. Existe. Diferença às vezes ignorada por alguns autores que pensam, tá falando em terceira pessoa, pronto, acabou, é um narrador observador. E ponto. Só que é o seguinte, quando você vai analisar mais profundamente um perfil de escrita, um estilo de escrita, você percebe que alguns autores são mais objetivos com a história e outros são mais minuciosos, floreiam mais a história. E aí, percebendo que era uma diferença que se repetia, que era algo constante, determinados autores que falavam em terceira pessoa eram bem objetivos e outros autores floreavam muito mais, tinham um jeito bem peculiar de escrever, aí os estudiosos linguísticos falaram, opa, não, peraí, tudo bem que os dois estão falando em terceira pessoa, mas existe uma diferença de estilo e nós vamos sinalizar isso. O Bechara, por exemplo, é um que sinalizou isso muito bem. E aí esse narrador apenas observador, ele é mais objetivo. E o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo, se você tem uma vivência cristã, você com certeza já ouviu dizer que Cristo é onipresente, onipotente, onisciente, e quando você foi perguntar para alguém ali dentro da igreja, o que é onisciente? É aquele que sabe tudo. Então, este narrador, ele floreia um pouco mais, porque ele não vai se preocupar só em contar a história como o narrador observador faz. Ele conta a história também, mas ele se preocupa com o passado e o futuro dos personagens, ele se preocupa com a reflexão, com o pensamento dos personagens, e isso tudo ele expõe ali na escrita. Então vamos olhar aqui com calma, ó. Narrador observador, narração em terceira pessoa. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltou para casa. Veja que o tempo todo aqui a história só fala sobre a Maria. Em nenhum momento eu participei da história. Agora, narrador onisciente. Veja que eu botei aqui, ó, questionável para alguns. Narração em terceira pessoa com comentários sobre o passado e o futuro da narrativa, além de análises dos pensamentos das personagens. Então veja, Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. Mas não, no final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. Então, tá vendo? Aqui, além de contar a história,
aqui era uma história simples, que a Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar, coisa que na outra parte da história, olha só, na outra parte da história foi só isso, ó. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. Só que aí tacou aqui um no entanto, que foi para trazer uma oposição, devido à chuva logo voltou para casa. Então a chuva fez a Maria voltar para casa. Agora, continuando aqui, ó. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. Até aí, ó, tudo bem, mesma base. Mas não, no final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. E aí você está vendo que no outro fato, a gente já pensa assim, a chuva pode atrapalhar, pá, pronto, volto para casa. Aqui não, aqui já fala que o dia não vai ser tranquilo, que ela vai encontrar uma série de problemas e por aí vai. E essa é a base. Esse é o texto do narrador onisciente. Esse é o texto. Vou te dar aqui um outro panorama, outro panorama não, vou trazer um outro tipo de história nas 3 pegadas para você entender bem, para reforçar. Imagina só que eu, o Luiz Antônio, e deixe-me ver um outro professor aqui nosso, o Arthur Damasceno. Então vamos lá. Arthur, Luiz e eu, tá? Vamos participar das histórias. Aí vamos lá. Eu vou participar da primeira história, então eu serei um narrador personagem. Mas eu vou trazer todos os aspectos. O quando, o onde, o quem e o como. E eu digo assim que numa noite de sexta-feira, então numa sexta-feira à noite, eu não preciso também definir, ó, sexta-feira, dia 21, de não sei que lá, de não sei que lá, de 2000, não sei quando. Não preciso isso. Eu posso simplesmente trazer, ó, numa sexta-feira à noite, no centro da cidade de Cuiabá. Olha só, já trouxe o quando e eu já trouxe o onde. Então, ó, numa sexta-feira à noite, no centro da cidade de Cuiabá, Luiz, Arthur e eu eu já trouxe os personagens. Caraca, já tem quase tudo, ó. Já tem o quando, já tem o onde, já tem o quem. Eu vou continuar contando a história e vai ser o como. Vai ser o enredo. Então, ó, numa sexta-feira à noite, no centro da cidade de Cuiabá, Luiz, Arthur e eu resolvemos comemorar a aprovação dos nossos alunos no concurso público. Lá, paramos num bar, ali no centro, perto de não sei o que lá, paramos num barzinho muito legal, conhecido na região, muito divertido, foi bem legal. Encontramos alguns alunos que haviam feito a prova, batemos um papo, tiramos fotos, foi bem divertido. Pá, pronto. Contei a história, né? Contei o tudo, pá, não sei o quê. Ou então, poderia simplesmente falar assim, ó, numa noite de sexta-feira, no centro da cidade de Cuiabá, Arthur, Luiz e eu resolvemos comemorar a aprovação dos nossos alunos na prova do concurso público. Arthur encheu um pouco mais a cara, deu teto preto, Luiz e eu precisamos levá-lo para casa. Pronto, acabou. Contei uma história em que eu participei, narrador personagem. Foi até mais objetivo para não ficar estendendo demais. Agora eu vou pro foco narrativo de terceira pessoa. Só que vocês vão perceber a diferença do narrador observador para o narrador onisciente. Primeiro, narrador observador, bem objetivo. Numa noite de sexta-feira, no centro da cidade de Cuiabá, Arthur Damasceno e Luiz Antônio de Carvalho resolveram sair para comemorar a aprovação dos alunos deles na prova do concurso público. Lá no bar, Arthur acabou exagerando um pouco, bebeu demais, deu teto preto e no fim, Luiz Antônio precisou levá-lo para casa. Caraca, pronto, acabei a história, bem objetivo. Agora vamos para o narrador onisciente. Numa noite de sexta-feira, ou numa sexta-feira à noite, no centro da cidade de Cuiabá, Luiz Antônio e Arthur Damasceno resolveram ir a um bar comemorar a aprovação de seus alunos na prova do concurso público.
Mas Luiz estava preocupado, não estava muito confortável com a situação, pois no dia seguinte já começava uma nova jornada para um outro concurso e ele teria que acordar bem cedo para recepcionar os alunos na porta do curso. Mas Arthur já vinha há muito tempo em outras batidas, em outros estados, e seria a primeira vez que ele teria férias propriamente ditas. Férias. Então ele queria enfiar o pé na jaca mesmo. Bebeu tudo que tinha para beber, acabou dando teto preto, acabou ficando doidão mesmo. E Luiz precisou levá-lo para casa. E durante o trajeto já pensava, ah, Senhor, como vai ser amanhã? Amanhã estarei muito cansado, porque estou aqui, vou dormir mais tarde, papapá. Então veja que o desenrolar da história é um pouco mais extenso. Então eu trouxe a história da Maria, trouxe a minha história com o Luiz e com o Arthur, e espero que assim vocês tenham conseguido vislumbrar de alguma forma diferenças nessas características, tá? Agora, vamos para uma segunda observação. Quando a gente pensa no texto narrativo, esse texto narrativo apresenta personagens, e esses personagens interagem. E essa interação dos personagens é o que a gente chama de discurso. E agora vai entrar aquilo que a gente chama de tipos de discurso. Então veja bem, quando a gente pensa em tipos de discurso, ó, tipos de discurso. Nós temos 3 tipos, tá? Deixa eu até botar umas setinhas aqui melhores, ó. Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Esses 2 primeiros acabam ganhando mais relevância. Este último não cai tanto, mas quando cai é de fácil identificação, porém para produzir é difícil. E aí nós vamos começar a entender o porquê. Vamos lá, ó. O que seria um discurso direto? É um discurso em que quem fala é o próprio personagem. Por isso é uma fala direta do personagem. Isso significa que não há interferência do narrador. Quando a gente tenta colocar ali os tipos de discurso, a gente está tentando reproduzir as falas dos personagens. E o discurso direto, ele é direto exatamente porque quem está falando ali é o personagem. O narrador não está interferindo. Agora, aqui, ó, discurso indireto. Quem fala é o narrador. Diretamente, quem fala é o narrador. Tem a interferência do narrador, porque o discurso indireto funciona como se fosse uma fofoquinha. O narrador descobriu, né, e agora ele vai reproduzir para a gente, ele vai nos contar. É uma fofoquinha. E o discurso indireto livre? Existe uma mistura entre personagem e narrador. Eu trago essa primeira análise, que é uma análise mais tradicional. Você pode encontrar facilmente isso numa questão de prova, que o discurso indireto livre é uma mistura, é uma mescla de fala entre narrador e personagem. Só que eu vou um pouquinho mais além. A verdade é que no discurso indireto livre, a principal intenção de quem está produzindo aquela história não é reproduzir as falas, e sim o pensamento dos personagens. A reflexão, o fluxo de consciência, o fluxo de pensamento. Essa é a grande pauta do discurso indireto livre. E é um texto difícil de produzir, mas de fácil identificação. Depois vocês vão descobrir o porquê, e eu vou até mostrar alguns exemplos
vou comparar alguns autores, grandes autores da nossa literatura brasileira, para vocês entenderem a pegada, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeirinha, trabalhando primeiro discurso direto. Mas a gente vai fazer uma observação anterior. Olha aqui. O texto narrativo é um texto polifônico, em que as diferentes falas são apresentadas em discurso. Então, olha só, quando aparecer na tua prova, isso pode aparecer porque já apareceu, o que é um texto polifônico? É um texto com várias vozes. Então, se aparece um discurso diferente ali, ó, o cara está contando a história, tá um narrador, mas aí daqui a pouco ele traz um personagem, ele traz um discurso direto ali. Você, opa, já percebeu que tem um texto polifônico, mas essa já é a essência do texto narrativo. Aí aqui, ó, vejo o discurso direto. A fala da personagem é apresentada de forma direta, sem paráfrases no narrador. Agora vamos dar uma olhada aqui nas características desse discurso direto. Veja o exemplo. Maria disse, : ontem choveu muito na região sul. Então veja que a primeira coisa que a gente tem é um verbo de elocução, ou verbo de sende, verbo de elocução. O que seria um verbo de elocução? Eu não sei se você já escutou alguém dizer que quanto maior o nosso conhecimento de mundo, maior a nossa capacidade interpretativa. Talvez eu mesmo já tenha dito isso no decorrer aqui das nossas aulas. Esse conhecimento de mundo é definido pelos linguistas, pelos grandes linguistas, como saber elocucional. Então eu vou um pouquinho além. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, não é só proporcional à sua capacidade interpretativa, mas também à sua capacidade de eloquência. Então, segundo isso, definido aqui pelos linguistas, que o conhecimento de mundo é um saber elocucional, significa que você, quanto mais sabe sobre uma coisa, mais você pode falar sobre essa coisa. Tanto que se você não souber, você não tem como falar, não é verdade? Eu aqui posso falar sobre português, mas eu também posso falar sobre outros assuntos dominados por mim. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol, então posso falar horas e horas sobre futebol. Eu não saco nada de beisebol, e eu então não posso falar sobre beisebol. Então é isso. Então aqui nós vamos ter um verbo que se chama verbo elocucional, ou se chama verbo dicende, que é o verbo que prepara para a fala, porque a gente vai reproduzir uma fala. Então, disse, perguntou, indagou, questionou e por aí vai. Agora, além do verbo de elocução, nós temos também os sinais característicos de pontuação, como os dois pontos e o travessão. E não necessariamente tem que aparecer os dois. Não necessariamente. Pode ser que apareçam um ou outro. Normalmente quem mais aparece é o travessão. Então vamos lá, ó. Tem verbo de elocução e tem os sinais característicos de pontuação, dois pontos e travessão. E além disso, perceba que esta fala aqui é de quem? É do personagem. Quem foi que disse? Ontem choveu muito na região sul. Ora, a Maria. A Maria que disse, pronto, acabou. Geralmente essa fala é até mais presentificada, a gente vai ver as diferenças ali direitinho. Agora, e quando a gente pula para o discurso indireto? Ah, veja, o narrador reconta a fala da personagem com suas próprias palavras. Agora, o que continua tendo e o que deixa de ter? Vamos ver com calma aqui, ó. Primeira coisa que a gente continua tendo, o verbo de elocução. E por que continua tendo o verbo de elocução? Porque continua sendo a tentativa de reproduzir a fala da personagem. Só que agora tem a interferência do narrador. Então nós vamos perder os sinais característicos de pontuação, os dois pontos e o travessão, para ganhar o quê? Para ganhar este que conjunção integrante.
Como é que eu sei que é uma conjunção integrante? Porque eu posso pegar tudo que está encabeçado por ele e trocar pela palavra isso. Maria disse isso. Então veja, Maria disse no dia anterior, chovera muito na região sul. Então vocês perceberam a singela mudança? Agora, as bancas adoram trabalhar as mudanças do discurso direto para o discurso indireto. O que há de em comum e o que há de diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha interessante para vocês perceberem as mudanças. Mas vou mostrar só no próximo bloco, tá? Beijão, tchau, tchau. Clique like.